Olá pessoal, hoje de novo fora da nossa sede, mas porque é um dia especial. Estamos vivendo o Natal, vivendo o nascimento do menino Deus. Espero que vocês tenham almoçado em família, sem briga política, nem esquerda nem direita, sem radicalismos, e se preparando para uma noite também onde os amigos irão se confraternizar. Mas onde estamos agora? Na Igreja Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo, ao lado de um homem extremamente famoso, um religioso que nas suas pregações dá uma verdadeira aula, prende atenção, chama todos à reflexão. Padre Juarez, alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado, estou muito feliz. Já quero desejar a você um Feliz Natal nesse dia tão bonito que a gente já celebra a alegria do Natal, do Deus escondido numa criança. Então, muito obrigado. Obrigado pelas palavras tão bonitas. Nem sempre as palavras dos amigos são verdadeiras. Os amigos exageram, né? Exageram. É extremamente verdadeiro. As suas lições são realmente maravilhosas. E por falar em lições, Padre Juarez, numa das missas dominicais, o senhor falou a respeito da importância do simbolismo da árvore de Natal. Traduza para nós. Todos têm uma árvore de Natal em casa, com certeza. O Natal é muito rico em símbolos, e os símbolos nos ajudam a celebrar e nos ajudam a recordar. A palavra símbolo é muito interessante, que a palavra símbolo é uma palavra grega que nos lembra que é algo que nos liga a alguma coisa, faz uma síntese, né? Essa partícula do sim em grego, né? Sim é que junta, né? A síntese, né? A sintaxe, tudo isso. O símbolo me une a alguma coisa. Então o símbolo ele é muito importante em todas as celebrações. E na fé e na religião, o símbolo se torna muito, muito importante mesmo, porque ele me liga a algo mais superior, a algo grandioso. Então nós devemos abusar mesmo dos símbolos do Natal. E o Natal é uma festa muito, mas muito, muito rica em símbolos. Tem símbolos muito. E o símbolo, um dos símbolos do Natal é a árvore de Natal. Nós temos uma árvore de Natal aqui no fundo. A árvore de Natal ela é lindíssima. A árvore de Natal ela me lembra, dentre várias coisas que ela me lembra, aquilo que mais me chama a atenção é que a árvore de Natal é uma seta apontando para o céu. Né? Quando eu olho para a árvore de Natal, a constituição, né, a forma do pinheiro é uma seta que aponta para o céu, lembrando a todo momento, é lá o meu caminho. O pinheiro do Natal me lembra justamente isso. Eu estou olhando para esse pinheiro de Natal, mas eu estou olhando para o lugar onde eu vou. É para o céu que eu vou, é para lá que eu vou. Primeiro gesto, o primeiro chamado de uma árvore de Natal é me apontar para o céu. A segunda coisa da árvore de Natal é que, como o pinheiro é uma planta que nunca fica seca, mas ela mesmo no inverno e mesmo na neve, ela fica muito verde, lembra justamente a fé do cristão, que o cristão pode passar pela provação, pelo sofrimento, pelas agruras, ele mantém-se vivo, firme, forte na fé. Nada faz com que o cristão sucumba, porque ali ele se encontra, ali em Cristo ele encontra a sua força. O pinheiro, a árvore de Natal também, ela tem uma característica interessante, que ela é enfeitada com as bolas de Natal, né? As bolas de Natal. As bolas de Natal, como o pinheiro não dá fruto, né? Ele dá pinha, né? O pinheiro não dá fruto. Na verdade, a árvore, ele foi escolhido justamente para ser árvore de Natal, porque os frutos, quem coloca somos nós. São nós que vamos produzir os frutos. Não esperemos do pinheiro que produza fruto, que ele não vai produzir. Então, no Natal, somos nós que produzimos os frutos. Então, as bolas de Natal, elas lembram justamente os frutos que nós, no Natal, produzimos. O fruto do amor, o fruto do perdão, o fruto da verdade, o fruto da justiça, o fruto da gratidão. Todos os frutos que o Natal deve produzir em minha vida, eles vão ser produzidos por mim, por isso as bolas vão aparecer. E as bolas de Natal, elas devem refletir a mim mesmo. Lembra-me, Ziara, que as bolas antigamente, elas refletiam, né, a nós mesmos, né? Nós comprávamos aquelas bolas, né, que quebrava. Como se fosse um espelho. Isso mesmo. E elas quebravam, todo ano quebrava, você ia de novo, comprava, ela quebrava. Ela é um espelho. Então você olha para a bola de Natal, né, que lembrando, você se vê ali.
são os frutos que nós produzimos, nós nos vemos nesses frutos também. A árvore de Natal e o pinheiro de Natal, ele é iluminado com muita luz, e deve ter muita luz, porque o Natal é festa da luz. Os gregos chamam o Natal de photosmos, que significa a festa da luz, porque Jesus é a luz. Jesus é a luz. Quando nós celebramos o Natal, nós lembramos de uma luz que guiou o povo, que guiou os reis magos até o local do nascimento de Jesus. Mas uma luz guiava para a luz. Olha que interessante. Uma luz que guiava para a luz. Uma luz que ia a luz verdadeira. E a luz verdadeira, a gente diz assim, os magos vieram do Oriente, mas lembrando justamente que do Oriente vem a luz, né? Do Oriente é que vem a luz. É interessante a gente lembrar isso, é interessante a gente ver isso, porque a gente enfeita o pinheiro, a árvore de Natal com luz, não porque fica bonito, ele fica bonito, é claro, mas é porque é luz, porque deve me lembrar a luz. E depois o pinheiro enfeitado com estrelas, e a estrela justamente lembra que a estrela que guiou os reis magos até Belém é a estrela. Bento XVI dizia isso, hein? Isso é interessante. Bento XVI dizia assim: aquela estrela que brilhou em Belém, ela continua brilhando em nós, porque a nossa consciência que me leva a Jesus é como se fosse aquela estrela. Uma estrela guiou os magos até Belém, mas Deus colocou em minha consciência a lei revelada, a consciência das coisas certas. Isso me leva até Jesus, né? Isso me leva até Jesus. Então, a árvore de Natal, ela é muito, muito rica em símbolos. Tem até uma lenda de Natal, porque um dos outros símbolos de Natal são as lendas de Natal. Existem muitas lendas de Natal que também foram se perdendo ao longo do tempo, porque fazia parte da celebração e da preparação do Natal as lendas de Natal, As famílias contavam para os seus filhos as lendas, as famílias fomentavam o espírito de Natal contando as lendas. Mas diz uma lenda de Natal que todas as árvores no Natal produzem frutos para o menino Jesus que nasce. E aí, todas as árvores produzem, então as árvores dão seus frutos, a macieira dá a maçã para o menino Jesus, a pessigueira dá para o pesco, as árvores que produzem frutos saborosos oferecem para o menino Jesus, e o pinheiro não tinha nada para oferecer. O pinheiro não dá fruto. E diz que o pinheiro ficou muito triste, e foi reclamar com o próprio Criador, porque ele não tinha um fruto para oferecer para o menino Jesus. E aí diz que Deus do céu pegou as estrelas e colocou no pinheiro para que pudesse brilhar, como se fosse um presente, para que pudesse brilhar. Então, quando você vê as estrelinhas que brilham num pinheiro de Natal, é justamente as estrelas que Deus colocou para que fossem ofertadas ao menino Jesus. Padre Juarez, o senhor colocou que os frutos do Natal vêm de várias formas, pela amizade, pela gratidão, pelo amor, pelo respeito. Qual é o maior desses sentimentos? O senhor considera o principal? O principal eu até parafrasear São Paulo. São Paulo diz que de todos os dons, de tudo aquilo que acontece, o maior de todos é o amor. É o amor. Várias formas. Das várias formas. O amor, não existe nada maior do que o amor. São Paulo até diz: vocês podem aspirar os dons que vocês quiserem, mas por favor aspire ao maior dom de todos, que é o amor. Na verdade, do amor decorrem todas as outras coisas, mas no tempo do Natal existe um fruto, no tempo do Natal, que precisa muito ser vivido e produzido, que é o fruto do perdão. Esse é um momento privilegiado para dar e receber o perdão. Na verdade, a gente perdoa porque amamos, e amamos porque perdoamos, né? Se a gente ama muito, a gente perdoa. É uma coisa, o perdão está muito diretamente ligado ao perdão. Mas nessa época do Natal, é uma época que as pessoas deveriam aproveitar justamente para perdoar. É um momento em que a gente não é somente emocionado com o instante que acontece, mas a gente é levado justamente pelo grande amor de Deus, que desce à terra, traz o céu à terra.
O Natal é uma festa onde Deus traz o céu para a terra. Você imagina, um Deus se encarna, um Deus, ele se esvazia da sua majestade, da sua divindade, da sua riqueza, de tudo que ele é, e vem se encarnar. Ou seja, é um Deus que traz para nós o céu aqui junto de nós. Então é um momento excelente do perdão. É um momento da gente olhar agora, nesse final de ano, que coincide justamente com a festa do Natal, e pensar, quem é que eu não perdoei? Ou quem é que eu feri? Quem é que eu machuquei? Ou então, será que eu não preciso dar o perdão para alguém? Será que eu não preciso oferecer o perdão para alguém? É um momento excelente, do perdão. É claro que o maior de todos os frutos que devemos produzir no Natal é o amor, mas excelente fruto é o fruto do perdão. Padre Juarez, eu sempre ouvi dizer que Jesus Cristo, ele surge para nós de várias formas. Através de um aperto de mão, Sim. através de alguém que abre a porta, através de alguém que demonstra respeito, carinho, amizade. Eu até uma vez eu bolei um cartão de Natal que dizia o seguinte: se nesta noite alguém bater em sua porta, abra, porque pode ser o aniversariante. Olha, muito interessante, isso olha, muito atual. Se hoje, eu até poderia dizer, às vezes não precisa ser a porta física da nossa casa, pode ser a porta do nosso coração. Porta do coração. Se alguém bater na porta do seu coração hoje, se alguém tentar entrar na sua vida hoje, se alguém tentar... Abra, não hesite, abra, porque pode ser um aniversariante. Muito e felizes bonito. Os capricornianos, né? Eu sou um deles. Juarez, me diga outra coisa. Nós falamos da beleza do Natal, falamos da alegria do Natal, das árvores, dos pinheiros, das estrelas. Mas existem aquelas pessoas que, numa tarde como agora, no início de noite, estão um pouco depressivas. Sim. Porque talvez tenha alguém para perdoar. Para perdoar, perdoou, é verdade, talvez é verdade. não foi perdoado. Que mensagem isso diria para essa pessoa que nesse momento encontra-se um pouquinho depressiva? Então, o Natal não é momento da depressão e nem no momento da tristeza. Eu sei que às vezes esse sentimento se mistura à festa do Natal. Talvez as pessoas fiquem tristes no Natal porque essa é uma festa de tanta confraternização e é o momento que eu penso assim, eu não estou com minha mãe porque minha mãe foi para o céu. Eu não estou com meu pai porque meu pai está no céu. Ou então, eu não estou com aquela pessoa que eu amo porque ela não está mais comigo. É o momento das lembranças de estar com alguém que não está naquele momento e talvez a gente sinta esse pouquinho de tristeza. Ou então, Miciara, seria o momento da gente dizer, esse é o momento de tanta gente estar junto, eu estou sozinho. Mas vamos lá, por que eu digo que não é momento da tristeza? Pelo contrário, é o momento da alegria. Primeiro porque, se eu não estou com aquela pessoa que eu amo, porque essa pessoa não está junto de mim e está no céu, o Natal é justamente a festa que me garante que o céu foi feito para nós. Então, um parente, um amigo, um pai, uma mãe, que nós não temos mais junto de nós para celebrar o Natal, eu sei que celebra no céu. Eu tenho certeza, por quê? Porque esse Deus que nasceu, ele veio justamente para me resgatar da morte. Esse Deus que nasceu escondido em Belém, ele veio justamente para dizer, você não morre mais, porque eu trouxe para você a salvação, eu trouxe para você a vida eterna, eu trouxe para você a alegria. Esse Deus que nasce em Belém me garante que a morte não existe. A morte não existe. Então é o momento da gente pensar, eu vou ter saudade, às vezes dá aquela tristeza, mas ao lado disso eu preciso ter esperança, eu preciso ter certeza de uma vida eterna que foi me dada por esse Jesus que nasceu em Belém, que viveu, morreu e ressuscitou. Outra coisa que a gente precisa fazer e trabalhar para que a gente não passe essa tarde depressiva e lembrar, tirar os olhos da dor, do sofrimento, da saudade que eu estou vivendo e colocar os olhos na manjedoura, dizer, veja a alegria do mundo, está aqui, a alegria. Porque às vezes o que acontece, Misiara, por que a gente às vezes é tão triste? Porque a gente não consegue olhar além do sofrimento, além do problema. Eu estou com um problema, então eu pego o meu olhar e fixo no problema. Mas espera aí, além desse meu problema, existe uma outra vida com uma história bonita de salvação que precisa ser contemplada por mim. E às vezes no Natal, o que eu estou olhando? Eu estou olhando para o meu problema, eu estou olhando para a minha dor, eu estou olhando para o meu umbigo
e não estou vendo o Natal que acontece do meu lado, um Deus que me salva, um Deus que vem e diz, olha, está ruim hoje, amanhã vai ser melhor, olha, você está passando pela situação difícil, mas esse ano vai ser melhor, olha, você está sem emprego hoje, mas o ano que vem você vai conseguir um emprego, olha, eu estou com você. Jesus é chamado de Emanuel. Que é maior alegria do que essa? Emanuel significa Deus conosco, é Deus conosco. Então, não é hora de você olhar para a sua tristeza, para a sua dor, para o seu sofrimento, é hora de olhar para Deus que está com você. Ele é Emanuel, Ele está com você e acredita nisso, Ele está com você. E se Ele está com você, você não pode ficar triste. Juarez, defina para mim a fé. Eu vou dizer por quê. Mahatma Gandhi, que na luta por uma Índia menos penosa, ele dizia o seguinte: não fosse a minha fé, eu seria considerado um lunático. Nós temos aqui, entrevistei inclusive uma vez num programa na Rede Vida, um médico cardiologista que trabalha com os medicamentos, mas o que ele considera de mais importante para a cura é a fé. A fé. A fé, ela pode curar uma doença que seja ou não psicossomática? Pode curar uma doença, a fé pode transformar a vida das pessoas, a fé pode libertar uma Índia do jugo dos britânicos, uma fé pode transformar uma nação, uma fé pode sim, uma fé pode fazer com que um povo não se entregue subjugado como lá em Massada, naquela fortaleza. Uma fé pode fazer com que as pessoas façam loucuras por amor. Uma fé pode fazer com que um Deus morra na cruz. Então a fé pode muito e pode o impossível. Mas você me perguntou o que é fé, e eu tenho uma clareza muito grande pessoal sobre fé. Fé não é acreditar. Eu já conversei com você e já disse. Acreditar em Deus não muda o caráter de ninguém. Acreditar em Deus não muda as pessoas. Eu conheço assassinos que acreditam em Deus. Eu conheço corruptos que acreditam em Deus. Eu conheço pessoas más que acreditam em Deus. Eu conheço pessoas que caluniam o outro e que acreditam em Deus. Então, acreditar em Deus não pode ser fé, porque essa fé não transforma, acreditar em Deus, simplesmente acreditar em Deus não transforma a pessoa. O que transforma a pessoa, o que transforma uma nação, o que cura alguém é a fé. Mas então o que é a fé? A fé é eu assumir na minha vida o projeto de Deus. É a adesão ao projeto de Deus. É diferente de acreditar. Acreditar, até o diabo acredita. O diabo acredita em Deus e ele é diabo. Então a fé, acreditar em Deus na vida do diabo não muda nada. Agora a fé muda uma pessoa. A fé é quando eu digo os meus valores são os valores do Evangelho. Justiça, vou viver na justiça. Os meus valores são os valores que Jesus falou para mim, o perdão, o amor. Isso muda a minha vida. Então, fé é a adesão a esse projeto. Então, eu posso acreditar em Deus e não ter fé nenhuma, porque eu acredito só em Deus, mas não aderir ao projeto dele. Não aderi, não tive adesão nenhuma a esse projeto de amor. Agora, a fé, ela me muda porque é uma decisão tomada por mim. Eu tomei a decisão de ter fé, de ter na minha vida o plano de Deus, o projeto de Deus, de justiça, de amor, de fraternidade, de solidariedade, de misericórdia. Eu vivo a minha fé, ou seja, eu assumi o projeto da minha vida, o projeto do Evangelho. Isso sim é fé. Por isso, talvez a gente reze de uma forma tão bonita, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Joseph Murphy, que é um grande pensador, motivador, ele resume tudo isso que o senhor está dizendo no seguinte conselho: quando você tiver para tomar uma decisão e não souber o que fazer, pergunte, se fosse Deus, o que eu faria? Isso mesmo, acho que ele resume tudo. É verdade. Agora, Padre Juarez, o milagre
A medicina, quando não consegue resolver um problema, e esse problema é resolvido, alguns médicos mais crentes, mais tementes a Deus, e que são católicos em verdade, eles dizem, está acima de nós. Isso. Podemos considerar isso um milagre? Sim, milagre. O milagre, ele é quando se quebra a ordem da natureza, de uma forma instantânea e de uma forma, rápida, como eu diria. O milagre é como o milagre é quando Deus intervém na natureza. Quando Deus cria as coisas, Deus coloca uma potencialidade nas coisas para que elas se desenvolvam. Santo Agostinho chamava de semina verbi, a semente do verbo. Todas as coisas que Deus criou, Deus colocou uma potência. A gente está falando com uma categoria filosófica, né? Uma potência de ser alguma coisa. Então as coisas desenvolvem e Deus fez com que tudo, uma planta que cresce, uma criança que desenvolve no útero da mãe, isso foi feito por Deus, dado o start lá, e isso vem desenvolvendo, vai desenvolvendo. Isso nós chamamos de uma lei natural, de uma ordem natural. Ora, o que é o milagre? O milagre é quando Deus acha por bem intervir nessa ordem e fazer uma coisa. Por exemplo, uma célula que começa a se multiplicar desordenadamente por causa de uma falha genética, e ela começa a se multiplicar, ela segue uma ordem natural da multiplicação celular. Os médicos dizem, isso é um câncer, porque as células se multiplicam desordenadamente, mas ela está seguindo uma ordem natural. De repente, você reza, você pede a intercessão de algum santo e aquilo cessa. Os médicos dizem, não sei o que aconteceu, mas alguma coisa parou essa multiplicação desordenada celular. E aí os médicos dizem, não sabemos. E aí nós dizemos, é milagre. Deus interveio. Deus interveio e fez alguma coisa. Assim, nas outras coisas que acontecem na vida da gente, que se deveriam seguir uma ordem natural e de repente Deus intervém. Isso é milagre. Então, Deus intervir na natureza de uma maneira radical, espontânea, é milagre. Milagre existe? Sim, nós constatamos. A medicina constata quando ela diz, não sei explicar. Tanto é que os milagres, quando se precisa da constatação de algum milagre na canonização de algum candidato, é colocado o fato, colocado o estudo sob a orientação e o estudo dos médicos que vão estudar aquilo, e eles vão estudar a fundo, e eles têm que chegar a uma conclusão, dizer, nós não temos condições de explicar isso cientificamente. Os médicos não dizem que é milagre, não está na área deles dizer que é milagre. Os médicos não dizem. Quando os médicos dizem, cientificamente, nós não podemos provar. Empiricamente, não temos substrato que possa me mostrar isso. A igreja diz, então Deus interveio. Então, na verdade, o milagre é interessante. Mas Deus tem que fazer milagre a toda hora? Não. Deus faz milagres em alguns momentos, como sinal, no tempo isso. E porque o milagre, Deus não está aí como alguém que fica curando as pessoas, como se fosse um curandeiro ou um médico. Para isso tem os médicos. Os médicos curam. Os médicos curam por quê? Porque Deus colocou também lá, essa potencialidade para que eles pudessem criar os remédios e favorecer com a cura. Ah, mas eu posso pedir a graça de ser curado? Pode. A graça é diferente do milagre. A graça é Deus, a graça que santifica, que faz com que as coisas aconteçam no seu determinado tempo, um remédio faça efeito, o corpo esteja predisposto a assumir o tratamento. Tudo isso é graça de Deus que vai me ajudando. Deus pode fazer o milagre? Pode.
Quando? A hora que Ele quiser. Como? Do jeito que Ele quiser. Ele sabe que nós precisamos, mas quer que nós peçamos. Peçamos. Pedir é muito bom. Pedir é muito interessante, porque pedir talvez seja um dos gestos mais difíceis do ser humano, porque pedir significa assumir a sua dependência. Pedir significa assumir a sua pobreza. Quando você pede, você diz: eu não posso, eu tenho que pedir. Eu não consigo, eu tenho que pedir. Então, o gesto de pedir faz com que a gente entenda uma grande verdade. Eu sou criatura, pequenininha, e Deus é grandioso, majestade. Deus sabe que eu preciso, mas eu preciso pedir para dizer para Ele: ó, eu não sou nada, você é tudo. Por isso eu estou aqui pedindo. E toda vez que eu peço, eu me assumo como criatura, dependente de Deus, necessitado de Deus. Talvez essa seja a maior oração que um homem possa fazer. Quando diz: Senhor, eu sou pó e você é tudo. Tem uma história interessante do grande mestre e professor Ives Gandra Martins. Uma vez perguntaram a ele por que todos os dias na missa, por que todos os dias ajoelhado e comungando. Ele disse: simples, eu ofereço 1 hora do dia para Deus, Ele me dá 23 horas. Muito bonito, é verdade. Não é e é verdade, eu dou 1 hora só um pouquinho, né? Aliás, é muito pouco o que a gente oferece para Deus diante daquilo que Ele me dá a todo momento, a toda hora. Nós estamos aqui nessa live com o Padre Juarez. Vocês não imaginam como fica essas missas de domingos, as missas dominicais aqui na Igreja Nossa Senhora da Assunção. Totalmente lotada. E quando ele vai falar e ele caminha entre os fiéis, ouve-se o barulho do silêncio. É um homem querido, amado, respeitado. Mas quem é o Padre Juarez? De onde veio? Quando nasceu a sua fé? Quando se tornou padre? Eu sou padre exatamente há 24 anos. Sou padre exatamente. Eu sou mineiro de uma cidade chamada Lavras, né, sul de Minas, né? Fui para o seminário, minha história de seminário é uma história muito conturbada, porque eu fui contra a vontade dos meus pais. Meus pais não queriam nunca que eu fosse padre, nunca foi desejo deles que eu fosse padre. É claro que essa história muda, depois de uns 3 anos no convento, eles assumem e percebem que a minha vocação era essa, até se orgulham justamente dessa vocação, mas eu queria tão somente ser padre, não tive essa vontade desde a infância, né? Desde a infância nunca tive essa vontade. Isso foi o que me despertou, o que eu com 19, 18 anos me despertou isso, e de repente eu sei que Deus nesse momento veio na história da minha vida e me chamou de uma certa forma para que eu pudesse aceitar. E Ele fez como fez com Maria, me propôs, eu podia ter dito não, e naquele momento eu disse sim. E por causa disso, fui para os padres minha formação é toda com os padres do Sagrado Coração de Jesus. Me formei, me ordenei padre e fui enviado para trabalhar na cidade de São Paulo, num grande santuário chamado Santuário São Judas. Eu sempre digo que no convento eu estudei, eu entendi filosofia e teologia, mas eu me tornei padre junto com o povo. Me tornei padre com o povo. Foi o povo que me ensinou a ser padre. No atendimento da confissão, no atendimento da orientação, ali eu me tornei padre verdadeiramente. E não se arrependeu? Não, eu digo às vezes, brincando, se eu tivesse 1000 vidas eu queria ser padre. 1000 vidas eu queria ser padre. Muito bem, essa é a última live do ano. Evidentemente que nós vamos, ao final do programa, com as bênçãos do Padre Juarez, desejar um ano novo diferente, um ano novo de otimismo, repleto de paz, com a economia crescendo, com a carne na mesa, com o povo aplaudindo, com o sorriso no olhar de cada um dos brasileiros. Nós vamos voltar em janeiro, depois do dia 10. A ordem que eu estou recebendo aqui da nossa produtora. Ela é brava, tem ela, tá vendo? Sempre às quartas-feiras, às 18 horas. Mas, Padre Juarez, eu queria tratar de 2 assuntos paradoxais. Falei o termo certo? Falou, paradoxais, isso mesmo. Terminando o segundo assunto com a sua bênção. Primeiro é o seguinte:
Eu estou acompanhando aí, ouvindo dizer, eu aprendi que como católico, tudo aquilo que vem contra a minha fé, contra a minha religião, contra tudo aquilo que meus pais me ensinaram, eu prefiro deixar passar a minha periferia, ao largo, à margem da minha análise. Mas alguma coisa revolta a gente. Parece que tem um filme rodando por aí, Portas do Fundo, o Fundo do Inferno, alguma coisa assim, que tenta desmistificar a nossa caminhada na crença, a história de Jesus, o poder de Deus, a história de Maria. Eu acho que a gente poderia dizer, não sei, talvez o senhor diga melhor, mas antes de xingar ou dizer que são imbecis, irresponsáveis, eu diria assim, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É verdade, é verdade. Talvez se Jesus, né, assistindo a Netflix, pudesse ver, Jesus falaria e repetiria, pai, perdoa, não sabe o que fazem, né? Na verdade, a porta dos fundos, o que importa para eles são os fundos. Então, na verdade, então o que importa para eles são os fundos. Estão dando bastante dinheiro, eles estão contentes. Por isso, na verdade, é uma coisa que eu poderia falar, é dizer o seguinte, você que a gente não pode censurar nada, a censura nunca é benéfica, nunca é boa. Ninguém precisa proibir ninguém de assistir nada. Mas você tem o direito de dizer, se isso ofende a minha fé, eu não assisto. Não assisto. Quem quiser assistir, pode assistir. Mas se ofende a minha fé, não assisto. Não assisto. E não assistindo, você diz com todas as letras, diz, isso eu não acolho, porque você pode aceitar ou não aceitar aquilo que lhe mostra, né? Mas na verdade, eu vejo como crianças que brincam, né, no jardim, brincando com uma coisa, brincando com outra, e não sabem. Eu não assisti justamente porque não se brinca com a minha fé, eu não quero assistir. Mas, pelo que me contaram, pelo que me falaram, né, são pessoas que não conhecem teologia, não conhecem história e muito menos o respeito e o sentimento por aquilo que o outro acredita, né? O que interessa são os fundos para eles. O que interessa são os fundos. Então, na verdade, é isso. Eu vi um paralelo muito bonito feito. Você pode tratar Jesus e dizer que Jesus é negro, como o Suassuna disse na Alto da Compadecida. Você pode dizer que Maria é uma idosa, como a Suassuna até diz, Alto da Compadecida. Você pode fazer humor com Jesus, como o Alto da Compadecida, né? É uma obra lindíssima. E você vê a intenção de um grande mestre, Ariano Suassuna, que usa a religião, usa os personagens como Jesus, Maria, um padre ganancioso, um bispo mais ganancioso, faz-nos rir, mas ao mesmo tempo nos eleva. Aí você vê o talento, o que é talento? Suassuna tem talento, o outro é boçal. Ele tenta nos fazer rir com uma coisa que não nos leva a nada. Então, eu prefiro o Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. Nos leva sempre para os fundos, nunca para frente. Nunca para frente, é verdade. 2020 está chegando, hoje é o dia de Natal, estamos iniciando uma noite, entramos amanhã na quadra festiva do ano para comemorar o término de a virada do ano e o início de um ano de esperança. D. Paulo Evaristo Arnes dizia, dê esperança em esperança. Dê esperança em esperança. É assim que nós pretendemos viver em 2020. E para valorizar este momento de desejo, nós gostaríamos de ouvir em palavras a sua bênção e a sua mensagem. A mensagem que eu quero dizer para você é justamente esperança. O que é esperança? Esperança não é expectativa, não. Expectativa é assim, eu acho que amanhã vai chover. Eu acho que o ano que vem o dólar vai abaixar. Isso é expectativa. Esperança é diferente. Esperança é a certeza que eu tenho de algo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Eu tenho certeza que meu Deus não me abandona, que meu Deus me espera. Isso é esperança. Esperança é que me faz levantar, trabalhar mais uma vez, que faz eu erguer-me depois de uma decepção, que faz eu sair de onde eu estou para tentar mais alguma coisa. É ter certeza daquilo que o Senhor me prometeu. Eu não vejo, mas eu tenho certeza que já está reservado para mim. Não perca nunca essa esperança e persevere
nessa esperança. Feliz Natal, Deus abençoe você e um ano novo de esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amigos queridos, amigas queridas, nós terminamos o ano com essa riqueza. Eu entendo que foi um presente para vocês, internautas que assistem permanentemente a nossa live. Voltamos na quarta-feira, posterior ao 10 de janeiro. Todos nós temos direito ao descanso e, graças a Deus, esse descanso vem em forma de descansar a cabeça tão somente, não é outro tipo de descanso. Padre Juarez, muito obrigado pelo carinho, por ter nos recebido aqui e por dar esse presente tão significativo na noite de Natal aos nossos amigos e amigas espalhados pelo Brasil, por que não dizer pelo mundo todo. Um grande abraço a todos, bom ano novo, um término de Natal muito feliz, mas lembre-se, Jesus nasce todos os dias em nossos corações. Obrigado a todos.